Eu nunca aceitei a ideia do Nordeste só aparecer na imprensa como lugar que tinha mais analfabeto, como lugar que tinha mais êxito rural, como lugar que tinha mais mortalidade infantil, como lugar que tinha menos investimento em ciência e tecnologia. Eu achava absurdo que o Nordeste não tivesse a chance de se igualar a outros estados do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste, para que o Brasil pudesse ser um país mais justo. E trabalhei com muita intensidade para que a gente pudesse fazer com que o desenvolvimento acontecesse por todos os lados. Lamentavelmente, depois do impeachment da Dilma, houve uma espécie de destruição desse país. Você tem lugar do Brasil que a gasolina está 8,50, tem lugar que a gasolina está 8, tem lugar que a gasolina está 7,50, você tem lugar que o óleo diesel está insuportável para os motoristas, você tem lugar em que o gás chega a 110, 115, 120, 150 reais um botijão de 13 quilos. Você tem lugar em que está ficando insuportável as pessoas sobreviverem. Vocês devem notar na Paraíba mais gente na rua, mais gente dormindo na calçada, mais gente desempregada, mais gente passando fome. Ou seja, esse país que no nosso governo ele deixou de ser a 12ª economia do mundo e passou a ser a 6ª economia do mundo. Ou seja, o Brasil estava próximo, estava no calcanhar, sabe, da França, da Inglaterra, da Alemanha, para se transformar numa nação efetivamente, sabe, justa, uma nação solidária, uma nação soberana, que pudesse dar a todos os seus filhos o direito de sorrir, o direito de comer, o direito de sonhar, o direito de passear, o direito de ter acesso aos bens materiais que ele próprio produz. Lamentavelmente, isso está sendo destruído porque nós não temos governo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 30 de dezembro de 2024. São 11 horas da manhã. O Nordeste não para de dar aulas de consciência política ao resto do país. Agora, os governadores nordestinos ensinam civilidade aos do Sul. Maravilha. A chegada de Lula ao poder em 2003 mostrou ao Brasil que quem esteve errado ao longo do século XX não foi o povo nordestino, mas as oligarquias políticas locais. Hoje, caminhando para meados do século XXI, o Brasil vê o Nordeste dando aulas de civilidade e coerência política, rechaçando o negacionismo na pandemia e o voto de cabresto em fascistas como Bolsonaro e companhia. No caso agora da violência policial que choca o país, os governadores do Sul e do Sudeste passam vergonha, passam uma imagem de incivilidade ao resto do mundo, querendo que os policiais possam continuar agredindo a população indefesa, enquanto que os governadores do Nordeste apoiam decreto do governo que vai fazer com que a polícia respeite os cidadãos e pare de cometer crimes, inclusive até contra crianças inocentes. Se alguém tem motivos para se separar do resto do país hoje, é o Nordeste. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania, que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. E vamos em frente. Durante muito tempo, o Nordeste foi considerado um local atrasado em que as pessoas não sabiam votar. Tudo isso mudaria até aparecer um governo que tivesse um outro olhar para o Nordeste. Não o olhar que existia antes, como se o Nordeste fosse uma região de miseráveis que não sabiam nem onde tinham o nariz. Não, o Brasil elegeu um nordestino e um nordestino vindo da pobreza do Nordeste, um retirante, que conseguiu fazer com que a região atraísse as pessoas de volta. Veja um caso, por exemplo, lá de 2010. Depois de morar em São Paulo por 17 anos, fugindo da pobreza extrema, o empresário Francisco de Souza voltou para sua cidade natal de Tianguá, no Ceará. Quando eu fui para São Paulo, eu nem tinha sapatos para calçar. Ele lembra: agora estou de volta para casa como dono de 3 casas, com meu carro, com dinheiro para começar um pequeno negócio e com uma bela família.
ele vê a semelhança entre a sua trajetória e a do presidente Lula na época. E, na verdade, a partir desse momento que se foi vendo como o Sul e o Sudeste foram se tornando regiões atrasadas. Você viu recentemente os governadores do Sudeste e do Sul pedirem a revogação de um decreto de Lula contra a violência policial. Em nota assinada, Tarcísio de Freitas, Castro do Rio, Zema e Ratinho Júnior do Paraná afirmam que o governo federal busca regular a atribuição das políticas estaduais e são contra que a polícia não atire em pessoas desarmadas e que a polícia não cometa atos de violência indiscriminados. E, na verdade, a gente sabe que em todas as regiões do país, quem mais sofre com a violência policial são as pessoas pobres, que muitas vezes são humilhadas, espancadas e até assassinadas pela polícia por um capricho, porque os policiais não respeitam e agem contra essas pessoas como se fossem bandidos em potencial. Muito bem, os governadores do Nordeste aprovaram, durante a pandemia, foram os primeiros a aprovar o auxílio de R$500 para órfãos de vítimas da Covid-19, foram os nordestinos que mais evitaram aglomeramento, que mais cumpriram normas da pandemia, inclusive liderados pelos governadores. A esquerda começou a caminhar para o Nordeste após o governo Lula, entendendo que o voto é muito importante para definir como é a vida de cada um de nós. E, a partir dali, os governadores, durante a pandemia, criaram um comitê científico para combate ao coronavírus e o Nordeste liderou a luta do Brasil contra a pandemia. Os nordestinos têm um eleitorado hoje com perfil de esquerda, afirma a cientista política. Priscila Lapa analisou o papel do Nordeste na disputa para a presidência da República em 2022 e mostrou como o Nordeste é uma região que hoje pode ser vista como muito mais consciente politicamente. A série histórica mostra o Nordeste, série histórica de pesquisas, mostra o Nordeste cada vez mais decisivo para o PT em eleições municipais, enquanto o Sudeste se aproxima da extrema-direita. O Lula venceu com uma folga muito maior no Nordeste, ele obteve 69% dos votos no Nordeste e no resto do país a diferença foi muito menor, quando não foi negativa. E isso fez com que o Nordeste fosse visto como muito mais consciente de setores do Sul e do Sudeste que tentaram reeleger o pior presidente que esse país já teve na eleição de 2022. Agora, os governadores do Nordeste se contrapõem aos do Sudeste e defendem o decreto do Lula sobre o uso da força policial. A defesa vem depois das críticas por parte dos governadores do Sul e do Sudeste para mandatários do Nordeste. Não há invasão na segurança dos estados. Após críticas por parte dos governadores do Sul e do Sudeste, o consórcio Nordeste saiu em defesa do decreto de Lula que regula o uso da força pelas polícias de todo o país. Assinada neste domingo, 29, a nota diz que o decreto não altera coisa nenhuma a autonomia dos estados nem normas que já estão em vigor. Abre aspas. Ao contrário, o decreto do governo Lula para impedir a violência policial reafirma a centralidade da prudência, do equilíbrio e do bom senso no exercício da atividade policial. Além disso, sublinha a necessidade de constante modernização
das técnicas de atuação, promovendo mais segurança tanto para os profissionais quanto para a sociedade, sempre com a preservação da vida como prioridade absoluta, dizem os governadores em nota. E assinam a nota Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte, Paulo Dantas, de Alagoas, Jerônimo Rodrigues, da Bahia, Eumano de Freitas, do Ceará, Carlos Brandão, do Maranhão, Rafael Fonteles, do Piauí, Raquel Lira, de Pernambuco, João Azevedo, da Paraíba e Fábio Mitidieri, do Sergipe. E aí você veja que mais do que o dobro de governadores que os do Sul e do Sudeste endossaram o decreto do Lula para impedir a violência policial. Na semana passada, governadores do Sudeste e do Sul assinaram uma nota criticando o decreto do Lula. Tarcísio de Freitas, de São Paulo, Cláudio Castro, do Rio, Romeu Zema, de Minas e Ratinho Júnior, do Paraná, pediram a revogação de um decreto contra a violência policial. Veja só você. Os governos do Nordeste, então, eles agem de uma forma que tem muito mais lógica. E eles veem os efeitos na economia, a população nordestina, que aqui em São Paulo não se vê. Os 26% que vêm melhora da vida sob a gestão petista estão em mais da metade no Nordeste, uma região que hoje enxerga o Brasil com os olhos da sensatez. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.